E aí, essa revolução que Krishnamurti nos convida, ele diz que precisa acontecer agora, no presente, nesse momento. Né? Não é como tudo que a gente acaba fazendo, amanhã eu começo, amanhã, ou quando eu atingir isso, ou quando eu conquistar isto, eu vou ter isso. Não é assim, né? É no aqui e agora. Então, ele diz que existe, ele faz essa pergunta, e ele depois responde, existe uma vida, um modo de vida em que a ação não é fragmentada? Né? Uma pergunta que a gente pode ficar com a gente e buscar resposta dentro de nós. Existe uma ação em que a mente, em que não há fragmentação? Porque a mente fragmentada, ela é destituída de inteligência, que é o nosso intelecto, né? O nosso intelecto ele é o pensamento, ele compara, mas existe inteligência aí, a inteligência no sentido de, quando você procura no dicionário, o termo, a palavra inteligência, você vê que é ler nas entrelinhas. Para você ler nas entrelinhas é necessário uma tremenda energia. É necessário uma tremenda lucidez. Né? A mente precisa estar em ordem, ela precisa estar harmônica, harmonizada. E ela não vai estar harmonizada se ela estiver funcionando, se ela estiver ainda na fragmentação, se ela ainda estiver fragmentada. Enquanto ela estiver, aí ela ainda está no condicionamento, ela ainda está trabalhando no conhecido, na superfície de si mesma. Nesse enredo que ela constrói, né, o tempo todo. Eu tive um diálogo, um debate bastante interessante com um amigo que é bem ligado na ciência, e que ele dizia que o ser humano é um cérebro, só acabou. Ele é um robô, ele é um cérebro. E eu dizia, não, tem mais alguma coisa além do cérebro. E tem que ter, né? Eu não tenho dúvida disso. Isso é crença. Eu falei, não é crença. Né? Não tenho dúvida. É uma coisa que a gente vê no ser humano, a gente vê na beleza. A beleza da vida, a beleza que o próprio ser humano consegue construir, né? E aí eu encontrei um diálogo de Krishnamurti com David Bohm, que era um cientista, exatamente sobre isso. Eles estavam discutindo sobre o intelecto, o pensamento, a inteligência e o cérebro. É bastante interessante esse diálogo, ele é longo, e um vai complementando o outro, e um vai descobrindo, né, a resposta no outro. E eles colocam exatamente isso, né? O cérebro, ele é um instrumento. Você precisa de um cérebro saudável para que a inteligência opere. Mas a inteligência está além do cérebro, a inteligência está além do intelecto, ela está além do pensamento. Ela precisa de que haja um mínimo de interesse, de um cérebro ativo, né, atuante, saudável, para que ela aconteça. Mas ela precisa também de um pensamento, aliás, ela precisa que a mente transcenda o pensamento, para que ela possa florescer com toda a sua grandeza. E aí você possa realmente atuar, agir, aí será uma ação pura, porque é uma ação baseada na inteligência. Ela é uma ação
que acontece no momento, ela não foi programada, ela não é planejada e ela não tem nenhum tipo de imagem construída, projeção ou distorção. Você vê aquilo que é, exatamente como é. Se é uma flor, você vai enxergar a flor e não o rótulo não o rótulo de flor, ou não como um biólogo procurando seus elementos, mas você vai ver a flor. E é esse olhar isento de qualquer julgamento, isento de qualquer rejeição e de resistência que nós precisamos aprender, na verdade, lançarmos em direção a nós mesmos. Porque enquanto a gente estiver nessa projeção de eu sou isso, mas eu quero, eu deveria ser aquilo, eu estou morando no Rio, mas eu quero ou eu deveria estar morando na Índia ou em Brasília, você não está vivendo a beleza do momento, você está na projeção, você está num ideal que é baseado, a fonte é a sua experiência que você já teve no passado, que você guardou. Então, você já foi feliz em algum momento, você quer repetir, você já teve prazer em algum momento, você quer repetir esse prazer, e aí você fica projetando uma mudança, ou você fica projetando um desejo baseado numa experiência que você já teve, mas que foi válida lá atrás. Nós estamos em constante renovação. A vida se renova a cada momento. Então, você não fica, na verdade, você não vivendo aqui agora, você vai descobrir o prazer, mas o prazer ele é temporário. Ele acaba no momento em que você conquista o seu elemento de desejo. Acabou. O prazer acaba, aí vem o sofrimento, porque aí vem conflito. E conflito significa sofrimento, significa dor. Quando a gente busca, na experiência do passado, repetir alguma coisa que a gente está experimentando agora, porque essa experiência deu certo no passado, e ela não necessariamente vai dar certo nesse momento, porque a situação é nova, você é outro, a vida mudou, e aí você pode chegar até perto, mas não vai ter o mesmo brilho, não vai ter a mesma força, a mesma vitalidade que ela teve lá no passado, porque você ainda está no nível do tempo, você ainda não tem inteligência, ainda não está no funcionamento da inteligência, da sua plenitude. Você está tentando ajustar uma experiência numa nova situação. E aí, na verdade, está gerando um conflito. É um conflito porque você está ainda projetando um monte de ansiedade, um monte de angústia, e ainda você não está. A gente acaba não vendo a coisa tal como ela é, em toda a sua grandeza. O que o Krishnamurti nos convida é para aprender a olhar a vida com um olhar sempre novo, com um olhar sempre renovado. Porque o que Krishnamurti entende por conflito é toda essa ansiedade, todo esse desespero, toda essa angústia
esse sentimento de insegurança, essa busca em que a gente vive. Se a gente observar bem, tudo isso gera conflito. Tudo isso gera sofrimento. E ajustar-se a um padrão de vida é buscar sofrimento. Por quê? Porque você não está naquilo que é. Você não está na fonte e no momento exato, exatamente naquilo que você é. O que nós precisamos, esse é a chave, grande chave que eu acho que Krishnamurti nos deu, é de que nós precisamos aprender a observar aquilo que somos sem nenhuma resistência, sem nenhuma rejeição, exatamente como nós somos. E o que nós somos? Nós somos insegurança, nós somos incerteza, nós somos todo esse movimento de buscar uma autoridade, de rejeição e de negação às incertezas da vida e a insegurança, e a gente fica buscando uma continuidade, a gente fica buscando uma permanência onde não existe. Essa é uma outra grande fonte de fragmentação nossa. Você deixa a vida acontecer exatamente como ela deve ser. Você deixa a vida te presentear com exatamente aquilo que você merece, exatamente aquilo que você dá conta de fazer. Essa é a ação pura, porque a partir dessa abertura interna em que você aceita as incertezas, aceita as inseguranças, aceita de que nada é definitivo, nada, absolutamente nada. Nós estamos aqui hoje, nesse lugar maravilhoso, ouvindo o som dos pássaros, ouvindo a água deslizando por entre as rochas. Mas esse momento é único. Se você está inteiro nesse momento e se você vive realmente com toda a sua plenitude esse momento, ele é único. Se você voltar aqui amanhã ou daqui um mês e com essa memória desse momento querer reviver exatamente da mesma forma, não é possível, não será possível, porque é outra pessoa. Quanto que você mudou? Quanto que você já experimentou, né? Desse momento até uma volta, né? No caso desse lugar? Muito. Outras pessoas estarão aqui. Você estará ouvindo outra palestra, que pode te dar outro nível de inspiração, outra abertura interna. E aí você vai encontrar um outro paraíso na Terra, você vai encontrar um outro momento completamente renovado. Agora, se você vem querendo, apegado às memórias e às lembranças do dia de hoje, você provavelmente irá perder muita coisa que a vida pode estar te mostrando e pode te apresentar, está te apresentando naquele momento. Então, Krishnamurti diz que aprender a viver na incerteza, aprender a viver nessa insegurança, precisa de uma mente extremamente sensível, extremamente alerta, de uma atenção que engloba tudo, sem nenhum nível de rejeição, sem nenhum nível de resistência.
Porque quando a gente resiste às incertezas, quando a gente resiste às inseguranças, nós criamos autoridade, nós vamos em busca de autoridade, de alguém que vá nos dizer o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, ou a gente vai em busca de uma instituição que a gente possa se sentir seguro, achando que aquela instituição vai te dar a segurança necessária, e ela não vai te dar, porque nada, né? Essa segurança não existe. Ou você vai estar num processo de fuga o tempo todo, que é o que a gente vive, né? Para a gente não entrar não entrar em contato com as nossas inseguranças, com as nossas incertezas, com os nossos medos, ou com a nossa pequenez, né? Na verdade, entrar em contato o quanto que nós estamos fragmentados e o quanto que nós pensamos pequeno, agimos de uma forma muito limitada. Então, para não entrar em contato com isso, a gente cria um monte de fugas, o tempo todo. É extremamente difícil para a mente parar e olhar para si mesma, tal como ela é. Até os ideais são forma de fuga, porque você cria um ideal em cima de um conhecido, daquilo que você conhece, e esse conhecido te dá certeza. Deus é um grande ideal nosso, né? E é só uma ideia. É uma ideia e a gente é uma imagem que a gente cria e a gente passa a amar, idolatrar e admirar uma imagem. Mas essa imagem não é a coisa em si. Porque ainda está no tempo, ela ainda está na superfície, a mente ainda está trabalhando na sua limitação, limitada. Ela precisa transcender esse tempo, é necessário transcender o pensamento para que você entre em contato com aquilo que é. Com a fonte verdadeira e não com uma criação da sua mente. Ele fala que só a mente que é incerta é a criadora. É a mente que não tem continuidade. Ela não busca continuidade.